oitavo ano. Nós vamos aí, né, para nossa aula de geometria, certo? A última coisa que a gente fez em geometria foi a correção de uma atividade que envolvia aí ângulos em polígonos, né? Ou seja, era a soma dos ângulos internos de polígonos, né? Que a gente estava tratando. Ângulos internos e também ângulos externos. Foi o último conteúdo aí que a gente trabalhou. E hoje nós vamos trabalhar aí ângulos e retas, pessoal. Vamos observar essa figura aqui, ó. Nós temos aqui duas retas, ó. A reta R, ó, e a reta S. Observa-se, pessoal, que essas duas retas elas se encontram em um ponto, ó. Logo, a gente sabe que R e S são concorrentes, tá, pessoal? E, claro, quando elas são concorrentes e não formam, né, um ângulo de 90 graus, ok, pessoal? Então, aqui R e S se cruzam nesse ponto, portanto, não formam ângulos de 90 graus, então elas são consideradas oblíquas, ok, pessoal? Mas o nosso objetivo aqui não é dar essa classificação para essas retas, né? Vamos acompanhar a leitura aí, ó. Então, olha só, observe as retas R e S, elas se cruzam, determinando 4 ângulos, pessoal. É o que a gente viu aqui na figura, ó. Nós temos 4 ângulos formados, ó, o ângulo de A, o ângulo de B, ó, o ângulo de C e o ângulo de D. São 4 ângulos formados. E aí, pessoal, o que nós temos aqui, ó? O encontro dessas retas determina o vértice dos ângulos. Ó, pessoal, o encontro delas aqui, ó, tá vendo? O encontro delas aqui determina, né, ou indica o vértice dos ângulos. Então, pessoal, do ângulo C, esse é o vértice. Do ângulo B, esse é o vértice dele. Do ângulo D, esse é o vértice. Do ângulo A, esse também é o vértice. Logo, pessoal, essa característica aí me diz o seguinte, ó, então, por isso, dizemos que o ângulo de A e o ângulo de B e também o ângulo de C e o ângulo de D são chamados de ângulos opostos pelo vértice, ou OPV, ângulos OPV. Tem essa sigla, né, que significa opostos pelo vértice, beleza? E aí, pessoal, será que existe relação, né? Será que existe alguma relação entre as medidas de A e B e entre as medidas de C e D? Aí a menina disse assim, ó, parece que A e B são iguais, mas não consigo entender por quê. Tem alguma explicação? Aí o professor respondeu, se aumentarmos a abertura das retas, aumentando o ângulo A, o ângulo B vai aumentar na mesma proporção. E isso é uma realidade, pessoal. Vamos observar de novo aqui a figura, ó. Olha só. Se nós aumentarmos aqui, pessoal, ó, o ângulo de A, veja bem, se a gente aumenta A, consequentemente B também aumenta, né, pessoal? E diminuindo aqui, ó, o ângulo de C, você também diminui automaticamente o ângulo de D. Se você aumentar, você aumenta também. Certo, pessoal? Então, isso que o professor diz aqui, ó, é uma característica dessas retas que são concorrentes, né, e que formam ângulos opostos pelo vértice, tá? Se aumentarmos a abertura das retas, aumentamos o ângulo A. Aumentando, né, o ângulo A como exemplo, o ângulo B vai aumentar na mesma proporção. Então, olha só, como os ângulos B e C são suplementares, né, pessoal, nós temos que o ângulo de B mais o ângulo de C resulta em 180 graus. Então, nós temos aqui a representação, ó, daquela mesma figura que a gente viu anteriormente, né? Aqui o cruzamento, ó, de S com R, tá?
E aí nós temos aqui o ângulo de C formado, né? E o ângulo de B formado. A gente sabe, pessoal, que a junção desse ângulo B com esse ângulo C resulta em 180 graus. Portanto, se eu quiser determinar quaisquer medida, né, conhecendo uma delas, basta eu fazer 180 menos ela. Por exemplo, ele deu exemplo aqui, se eu quiser achar o ângulo de B, eu faço 180 menos C. E se eu quiser achar o ângulo de C, claro, eu faço C ângulo é igual 180 menos o ângulo de B. Ok, pessoal? Então aqui ele exemplifica isso aí que eu acabei de falar. Ó, ele coloca assim, ó, os ângulos A e C também são suplementares. Ó, agora ele faz a relação aí, né, com o ângulo de A e com o ângulo de C. Então, se eu quiser encontrar a medida de A, eu faço 180 graus menos a medida de C. Quando eu tenho aqui a reta S, ó, e aqui eu tenho essa reta aqui, ó, aqui ficou pontilhada, mas aqui ela surge daqui, ó, R, tá vendo? Surge daqui e R. Então, esse ângulo ele se torna um ângulo de 180 graus. Isso aí a gente viu dos assuntos anteriores. Não é novidade, não. Então, A é 180 menos C. Se eu quiser determinar A, eu faço 180 menos C. Aí, o que ele faz aqui, pessoal? Ele vai juntar as duas igualdades. A primeira igualdade é a relação com o ângulo de B e o ângulo de C, tá? Se eu quiser achar B, eu pego 180 menos C. Aí ele fez aqui a relação agora com os ângulos de A e C. Então, olha só, para achar o ângulo A eu faço 180 menos C. Para achar o ângulo B eu faço 180 menos C. E aí o que nós temos agora? Ó? Então, claro, A e B são iguais, pessoal. Então a gente percebe isso, a gente observa as igualdades que a gente criou lá com os ângulos suplementares, né? Então o ângulo de A é 180 menos C e o de B 180 também menos C. Logo, dizemos que eles são iguais, certo, pessoal? Bom, então, pessoal, como vimos que o ângulo de A é igual ao ângulo de B, quando nós temos duas retas concorrentes, né, oblíquas, ângulos opostos pelo vértice, né? Então o ângulo de A é igual ao ângulo de B e o ângulo de C, consequentemente, também é igual ao ângulo de D. Ok, pessoal? E aí ela disse assim, então eu acertei. Os ângulos A e B são realmente iguais. Existem mais relações como esta envolvendo ângulos e retas? Aí o professor respondeu: existem, sim, né? Existem. No entanto, antes de prosseguir com esse assunto, precisamos aprender mais um conceito para que possamos nos referir mais facilmente aos ângulos com os quais estamos trabalhando, ok? E aí, pessoal, nós vamos ver agora essa relação aí que o professor lá disse na leitura do texto, né? Ele disse que existem, né, outras relações envolvendo ângulos e retas, porém ele falou que antes de prosseguir, né, com esse assunto, precisamos aprender mais um conceito para que possamos nos referir mais facilmente aos ângulos com os quais estamos trabalhando. E a relação, pessoal, vai ser a seguinte, ó. Então nós temos aqui a reta R e a reta S, né? E eu tenho aqui uma reta que eu vou chamar ela de T, ó. Uma reta T que corta, né, essas duas retas aqui, né? Então, o que nós temos aí, pessoal? A reta T corta as retas R e S, isso a gente consegue perceber, e forma aí esses ângulos aí que eu destaquei aí da figura para vocês, ó. Então aqui eu tenho o ângulo de A, o ângulo de B na ordem, ó, o ângulo de C, de D, E, F, G e H. Ok, pessoal? Então deu para destacar aí
8 ângulos, ok, pessoal? Porém, pessoal, o que acontece aí? Observa, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, de B, ele está em uma posição, pessoal, correspondente aqui, ó, a esse ângulo A. Isso a gente consegue perceber, ó. Nós temos aqui a reta T cortando e eu tenho o A. A mesma coisa acontece com B. Eu tenho a reta R e T cortando. Então, esse ângulo é correspondente a esse. Essa é a característica, pessoal, que o professor se referia. Estamos aqui, ó, analisando o ângulo A e o ângulo B. Estão na mesma posição. Reta S está acima. Reta R está acima. Ó, então, eles são chamados de ângulos correspondentes. Ok, pessoal? Então, vamos então fazer o seguinte, nós vamos destacar aqui agora os pares de ângulos correspondentes, pessoal. Porque não é apenas A e B que são correspondentes. Eu percebo aqui que D é correspondente a C, está na mesma posição. E é correspondente a F, está na mesma posição. E G é correspondente a H, está na mesma posição. Vamos destacar aí então eles. Então, o primeiro é o ângulo de A e o ângulo de B. São correspondentes, né, pessoal? Depois nós vamos destacar aí, ó, os ângulos C e D, ó, estão na mesma posição. Então vou escrever aqui, ó, os ângulos C e D, ângulo, também são correspondentes. Outros ângulos aqui que eu posso destacar é o ângulo E e o ângulo F. Ó, pessoal, estão na mesma posição. Então, vou destacar ele aqui, o ângulo de E e o ângulo de F. Também são correspondentes, estão na mesma posição. E agora eu vou destacar aqui, ó, o ângulo G e H. Estão na mesma posição, pessoal. Então, G, ângulo, e H, ângulo, são também ângulos, ó, correspondentes. Ok, pessoal? Então, pessoal, quando eu tenho duas retas, ó, cortadas por uma reta T, que eu posso chamar essa reta aqui de transversal, tá, pessoal? Então, eu tenho R e S, podem ser paralelas ou não, cortadas por uma transversal T. Nós temos então, pessoal, 4 pares de ângulos correspondentes. São eles aí destacados aí, o ângulo de A e B são correspondentes C e D, E e F e G e H. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam disso. Duas retas paralelas ou não, cortadas por uma transversal, você destaca aí dela 4 pares de ângulos correspondentes. Como a gente fez aí, pessoal, no exemplo anterior, porém, a gente observou lá, né, que aquelas duas retas não eram paralelas, né? Deixa eu voltar aqui o exemplo para vocês observarem, ó. Olha aí, as retas R e S não são paralelas, ó, porque elas não têm aqui a mesma distância entre elas. Aqui está mais estreito, ó, e aqui começa a ficar mais distante uma da outra. Então, elas não são paralelas. E aí a gente acabou aqui apenas destacando os ângulos correspondentes, né, que são 4 pares, sem nenhuma propriedade nisso aqui. A gente apenas destacou aí ângulos correspondentes àqueles, né, que ocupam, ó, a mesma posição um do outro. Então, A e B, C e D, E e F está na mesma posição, G e H. E aqui, pessoal, ó, com a diferença do que nós temos lá em cima, né, é que eu tenho R e S agora paralelas, ó.
observem, né, que elas têm a mesma distância uma da outra, ó. Então elas nunca vão se cruzar. Então elas são paralelas. E o que que acontece, pessoal, com esses ângulos correspondentes quando eu tenho duas retas que são paralelas, no caso R e S, cortadas por uma transversal? O que que eu vou ter aí, pessoal, disso aí? Que agora, pessoal, os ângulos correspondentes aí, eles além de estarem na mesma posição, eles serão, pessoal, iguais, tá, pessoal? Portanto, quando eu tenho, vamos lembrar disso aí, memorização, ó. Quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são iguais, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou destacar o seguinte, ó. O ângulo A é correspondente ao ângulo B, está na mesma posição, então são iguais. Então eu vou escrever aqui, ó, A ângulo é igual a B ângulo, certo, pessoal? C ângulo está correspondente a D ângulo, né? Em retas paralelas, então C é igual a D. Então C é igual a D. E aqui, pessoal, eu tenho E igual a F. E é correspondente a F, então são iguais. Então, E ângulo é igual a F ângulo. Perfeito? E aqui, pessoal, G ângulo é correspondente a H ângulo. Então, o ângulo de G é igual ao ângulo de H. Então, eu coloco G ângulo, ângulo de G, né? É igual ao ângulo de H. Então, novamente aí, ó, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes, pessoal, são o quê? Iguais. Eu não posso esquecer disso. Porém, pessoal, olha só, e quando eu tenho retas que não são paralelas, os ângulos correspondentes são iguais, pessoal? Não são iguais, tá certo, pessoal? Esse fato, né, dos ângulos correspondentes serem iguais só acontece quando RS são paralelas, ok? Bom, pessoal, nós já classificamos aqui ângulos opostos pelo vértice até agora, né? Já classificamos aí ângulos correspondentes, que são quando, né, eles ocupam, né, a mesma posição, né? Nós temos aí duas retas paralelas cortadas por uma transversal T e destacamos aqui os ângulos que são correspondentes. E agora, pessoal, nós vamos dar outra classificação aí, ó, que são ângulos internos e ângulos externos, pessoal. O que são ângulos internos e ângulos externos, pessoal? Os ângulos internos, pessoal, são os ângulos aí, ó, que está entre as retas RS, ó, entre as retas RS. Então, no caso, E, G, D e A. São ângulos, pessoal, classificados aí como ângulos internos. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos separar eles aqui. Então, os internos, ó, são os que estão entre as retas paralelas, ó, ou não, né? Tanto faz ser paralelas ou não. Ângulos internos são os que estão entre as duas retas aqui, ó. Então, nesse caso, vamos destacar aqui, ó, o ângulo de A, vírgula, o ângulo de E, de D, né? Vamos pôr na ordem, D, o ângulo de E o ângulo de G. Ó, pessoal, são internos, então, o ângulo A, o ângulo D, o E e o G, ok? Agora, pessoal, vamos ver os externos. Bom, claro, né? Se os internos são esses aqui, que estão entre R e S, os externos são o quê? Os que estão acima disso. Então, o externo aqui é quem está acima de R e abaixo de
R, pessoal. Então, externos, pessoal, são quem, ó? Vamos destacar aí. São B. Deixa eu colocar aqui, ó. São B ângulo. O ângulo de B. O ângulo de C. Ó. O ângulo de C. O ângulo de F. Olha só. O ângulo de F. E o ângulo H. Ok, pessoal? Então, são internos, lembra? Tá entre as retas RS, ok? E os externos estão o quê? Acima de R, abaixo de S, ok? Não esqueçam disso. Dessa mesma figura aqui, pessoal, ó, RS paralela, ó, cortada por uma transversal. Vamos agora destacar, ó, já destacamos aí os pares de ângulos iguais. Lembra que A foi igual a B, C é igual a D, E é igual a F e G é igual a H. Depois, pessoal, nós destacamos os ângulos internos, que são os que estão entre as retas RS, ó. É interna essa região aqui, ó. Depois nós destacamos o externo, os externos, que são de fora, né? Externo fora, né? Ou seja, acima de R e abaixo de S. E agora, pessoal, nós vamos dar a classificação aqui, ó, separar os ângulos que são alternos internos e alternos externos, pessoal. O que são ângulos alternos internos, pessoal? Vamos olhar para a figura aqui, ó. Ângulos, pessoal, alternos internos, já está dizendo, é de dentro, ó, é de dentro. Porém, pessoal, eles estão na região aqui interna de RS, ó. Porém, eles estão, né, em lados alternados, ó. Alternos internos quer dizer o quê? Está entre aqui RS, ou seja, é interno a região de R e S, porém eles estão em lados alternados, pessoal. Então quer dizer o quê? Que é alterno, está alternando com A e D alterna com G, pessoal. Então esses são os ângulos internos e alternos, ou alternos internos. Então vamos lá, pessoal, vamos separar eles aí. Lembra, né? É alterno com A. Então, A, I, E. Ó, pessoal. Alternos internos, então, A e E. Vamos voltar na figura lá, ó. Então, A, tá vendo? Com E. Interno e alternados. E aí nós temos agora aqui D com G. Então, vamos colocar lá. D, ó, barra, D, I, G. E agora, pessoal, nós vamos separar aí os pares de ângulos aí, que são alternos e externos, pessoal. Alternos porque são alternados, a gente acabou de ver isso, e externos agora de fora, pessoal. Então, olhando para a figura, veja bem, externos nós já temos aqui CB e FH. Só que agora eu quero eles alternados. Então, alternos externos serão quem? Ó, C alterna com H e F alterna com B. Então, vamos colocar lá, pessoal. Então, ó, os alternos externos são C e H, o ângulo de C e o ângulo de H, vou separar aqui pela barra, e o ângulo de B com o ângulo de F, pessoal. Ok? Olha aí. Então, nós separamos os internos, os externos, os que são alternos internos e os que são alternos externos. Observando a figura aí novamente, pessoal, ó, as retas R e S, cortada pela reta T transversal,
Vamos agora separar aí ângulos colaterais internos e colaterais externos, pessoal. Como assim? O que são ângulos colaterais internos e colaterais externos? Colaterais internos já estão dizendo, é entre a região de R e S. Agora, como que são colaterais, pessoal? Eles estarão, pessoal, ó, do mesmo lado da reta T. Como assim? Do mesmo lado eu me refiro aqui, por exemplo, ó, a D e E. Estão do mesmo lado, ó, da reta T. Assim como A e G, pessoal, está do mesmo lado aí, ó, da reta T. Ok, pessoal? Então vamos destacar então aí os que são agora colaterais internos. Então, D e E A e G. Vamos destacar lá então. Então, colaterais internos, nós vamos ter A e G, A e G. Vou separar aqui pela barra e vou colocar D e E. D e o ângulo E. Tá certo, pessoal? Olhando para a figura de novo, então A e G, D e E são ângulos colaterais internos. Vamos separar agora os colaterais, pessoal, externos. E aí não é novidade, né? Estão, né, acima da reta R e abaixo da reta S, são os externos. Porém, agora eu quero eles colaterais. Então, F do mesmo lado, ó, de que C. Tá vendo? E H do mesmo lado do que B, certo? Então esses aí são os colaterais externos. Então vamos separar lá, ó. Vamos colocar então C e F, o ângulo de C com o ângulo de F, tá? E aí nós vamos colocar agora o ângulo de B com o ângulo de H. Certinho, pessoal? Ó, vamos olhar de novo. Então, colaterais externos, ó, tá do mesmo lado da reta T, porém externo. Então, no caso, C e F. E aqui, B, do mesmo lado da reta T do que H, ó, e do lado de fora, então são colaterais externos, ok? Bom, pessoal, então vamos aí para alguns exercícios resolvidos aí, para auxiliar vocês aí na resolução da atividade que será proposta aí. Então, olha só, descubra a medida do ângulo A em cada item. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui duas retas, ó, que se cruzaram nesse ponto. Portanto, duas retas que se cruzam, a gente já percebe que não tem formação de ângulo de 90 graus, então elas são oblíquas, né? Então, duas retas que se cruzam em um mesmo ponto, pessoal, tem ângulos o quê? Quem lembra? Ó, são ângulos opostos pelo vértice, pessoal. Ângulos opostos pelo vértice são o quê? Iguais, pessoal. Ou eu posso chamar correspondentes, né? Então, o ângulo A é igual a 125 graus. Então, de cara, ó, já achamos a resposta. O ângulo de A vale 125 graus. Ó, ok, pessoal? Vamos lá para a próxima. E nessa letra B nós temos o que, pessoal? Ó, eu tenho uma reta, ó, e aqui mais outras duas retas. Então nós temos três retas aí ao todo. E aí eu quero determinar aqui a medida A desse ângulo aqui. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou lembrar do seguinte, ó. Quais são os ângulos opostos pelo vértice aqui, pessoal? Aqui nós temos 32 graus. É oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, pessoal. Então, esse aqui, ó, que eu estou riscando aqui da cor preta, também mede 32 graus. Ó. Beleza, pessoal? E o que eu sei, pessoal? Que
a junção desse 32 com esse 110, pessoal, com mais esse ângulo aqui, ó, resulta em 180. A gente sabe disso. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou somar 110 mais 32. 110 mais 32 vai dar 142. Então, eu vou pegar 180 graus e diminuir 142. Isso vai dar quanto, pessoal? Ó, 8 virou 7, né? Tomou emprestado. 38 graus. Então, eu sei que essa medida aqui, ó, é 38 graus, ó. Então, consequentemente, esse ângulo é oposto pelo vértice com o ângulo de A. Então, eu sei que A vale 38 graus. Então, vamos colocar aqui a resposta. Então, A é igual a 38 graus. Ok, pessoal? Foi fácil, né? Exercício número 2, pessoal, nós vamos aí descobrir o valor de x nessa figura aqui, ó. Também a gente percebe, né? São duas retas que se cruzaram nesse ponto, né? Então, nós temos aqui, ó, que esse ângulo, 110 graus, é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. É 3x ângulo menos 40 graus. Ele quer que descubra o valor de x aí. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Então, nós vamos o que, pessoal? Escrever uma equação correspondente a essa notação. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos escrever aqui 3x ângulo, não precisa nem pôr esse ângulo aqui, ó, 3x menos 40 graus é igual, ó, a 110. Beleza? Aí vamos resolver a equação, né? Letras de um lado, números do outro, eu vou passar o 40 para lá. Então, eu vou baixar aqui, ó, o 3x, isolei, ó, sinal de igual, mais 40, menos 40 vai para lá, mais 40, e o mais 110 continua mais 110. Aí eu vou baixar o 3x aqui, ó, que é igual, 110 com mais 40 dá 150. Aí eu vou finalizar agora. X é igual, desce o 150, quem passa dividindo é o 3, pessoal. E aí 150 dividido para 3, ó, 15 dividido para 3 é igual a 5. Desce, como eu não mexi com esse zero aqui, eu vou acrescentar ele aqui, ó. Então deu 50 graus. Então x aí, ó, mede 50 graus. Ok, pessoal? Nessa terceira questão, nós vamos descobrir, pessoal, o valor de cada ângulo aí, ó, que tá aí com suas letras, né, A, C, D, F, sem o auxílio do transferidor, pessoal. E ele coloca aqui um destaque aqui, ó, que as retas a seguir, elas são paralelas, pessoal. Então, olha só, R e S são paralelas. Então, aquelas definições que a gente viu lá no anteriormente, sobre ângulos alternos, externos ou ângulos correspondentes, né? Vai servir aí bastante para a gente. O que nós podemos recordar aí, pessoal, do que nós falamos das aulas anteriores aí para resolver, calcular, né, a medida desses ângulos aqui. A gente sabe, pessoal, que ângulos correspondentes têm medidas iguais, pessoal. Então, eu já posso identificar aqui, ó, que 35 graus, ó, é correspondente, pessoal, a o ângulo de A. Ó, pessoal, então 35 graus é correspondente a A. Se as retas são paralelas, ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então, A mede 35 graus também. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o ângulo de A mede 35 graus. Ok, pessoal? E aí, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Observa que esse ângulo aqui, pessoal, ó, de 145 graus, ele é
interno a esse F aqui, porém eles estão em posições alternadas. Então eles são alternos internos, tá, pessoal? Quando eu tenho retas paralelas, pessoal, ângulos alternos internos também têm a mesma medida, pessoal. Então esse ângulo de F aqui, ó, mede também, ó, 145 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, que F ângulo mede também 145 graus. Beleza, pessoal? E aí, o que que eu tenho também, ó? Tá fácil encontrar D porque ele é o quê, ó? Ele é alterno interno com 35 graus. Então, D tem a mesma medida aqui, 35 graus. Então, eu vou colocar aqui. O ângulo de D vale 35 graus. O que está faltando para a gente aí, pessoal? Está faltando o ângulo de C para a gente encontrar. O que eu vou fazer para me achar, pessoal, esse ângulo de C? Ele, pessoal, ele é correspondente aqui, ó. Veja bem, observa que ele está de fora, né? Tá vendo? Externo. E desse lado aqui, ó, da reta T, ok? Então, seguindo aí pela lógica, seria quem aqui, ó? Seria correspondente ao ângulo D. Então, se eu já sei que o ângulo D é 35, o ângulo de C também é 35 graus. Ou então eu penso aqui, ó, cruzou nesse ponto, ó, tá vendo, pessoal? Então, 35 graus é oposto pelo vértice ao ângulo de C. Então, eu já descobriria aqui, ó, de cara que C mediria 35. Ou então eu vou, C é correspondente a D. Então, se D nós encontramos 35, então C também vale 35 graus.